Hoje eu vim contar-vos um pouco da minha experiência nesse início do ano 2026. Ai, meu Deus, eu desejo que esse ano eu possa viver tudo que eu iria viver em 10 anos. Essa foi uma palavra que entregaram para mim e eu recebi e tenho ela na minha vida. Então, até o final do ano 2026, eu vou carregar essa palavra na minha vida e vou fazer uma retrospectiva e ver se de fato eu vou viver. Eu acredito que eu vou viver tudo que eu poderia viver em 10 anos só no ano 2026. Eu chamo Meltina Pereira. Esse canal aqui foi feito para partilhar experiências de vida, experiências espirituais. Há muito tempo não tenho aparecido por cá, mas eu creio que Deus tem movido o meu coração, tem movido o meu ser para vir aqui e testemunhar do seu amor e também contar das minhas experiências. Então, no ano 2025, só para dar um leve resumo, notei que eu me afastei um pouco de Deus, sabe? Por mais que eu testemunhava, olha, e no ano 2025 eu testemunhei muito pouco. Testemunho muito pouco. Enfim, mas olha, eu ia à igreja, meditava na palavra, mas também muito pouco, sabe? É como a mornidão, a frieza espiritual. E no ano 2024 para o ano 2025, eu vivi essa frieza espiritual, mas eu louvo a Deus porque Ele é um Deus que Ele instiga, que Ele vem à nossa procura. Ele deixa as 99 para vir procurar uma ovelha perdida. Ele não fala, não, eu ainda fiquei com 99 e deixa aquela. Ele sai, ele guarda aquelas em segurança e vem buscar aquela que estava perdida, aquela que se encontra perdida, e eu era essa ovelha e ele me resgatou. Glória a Deus, gente. No final de dezembro eu estava vivendo me avaliando, e tudo que vinha na minha cabeça era que Deus iria me vomitar por causa da mornidão espiritual em que eu me encontrava, sabe? Eu estava sentindo fraca na fé, sem aquela astúcia de levar a mensagem, muitos medos começavam a invadir o meu coração. Enfim, eu li a Bíblia e a Bíblia já não conversava comigo. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos o guia, o Espírito Santo, que nos ajuda a compreender a mensagem de Deus, que nos dá discernimento. Agora, se nós estudamos a Bíblia sem o Espírito de Deus, como é que nós vamos ter o discernimento? Como é que nós vamos ter o entendimento? E eu orava, parecia que a minha oração não saía do teto. Ai, mas Deus é maravilhoso. Eu estou sentindo o fogo da barreira do Espírito Santo nesse momento. E também eu quero falar aqui que muitas vezes também não é o sentir. Eu também tenho aprendido que saber que Deus está conosco não é sobre aquela emoção de sentir o Espírito Santo, não. Muitas vezes nós não vamos sentir, mas temos que ter a certeza de que nós oramos e cremos que Deus ouviu e Ele está conosco. Temos que a certeza de estar... Oi? A certeza de que Deus está conosco é guardarmos os seus mandamentos. Com isso, eu estava meditando em mim, na minha vida, buscando saber como melhorar, como buscar a Deus. E sempre em constante oração interior, na constante oração interior. Então, ligou-me uma tia... Não, como é, pai? Vamos. Tia, mulher de oração. Ai, como Deus tem transformado a vida dessa mulher, como Deus tem trabalhado no propósito, e como ela tem se doado, se entregado para os propósitos do Senhor. E no dia 31, por coincidência ou providência divina, entrei em contato com ela e pronto, estávamos a conversar, já tinha tempos que nós não falávamos.
E nisso eu fui falando para ela que eu estava me sentindo muito fraca na fé, que eu estava precisando de me reavivar. Enfim, depois também Deus não trabalha conosco apenas um dia. Deus vai trabalhando conosco constantemente. E o que que acontece? Então, durante essa semana toda do período de Natal, né, que fala-se muito sobre o nascimento de Cristo, então tudo isso foi mexendo, movendo com o meu ser, e eu estava sentindo essa falta, essa de me entregar completamente, de viver o propósito de Deus. Então, muitas coisas que eu ia vendo, grupo de oração, muitas coisas iam chamando a minha atenção para isso. Então, ela me liga e eu fui contando para ela as minhas experiências e tal. Ela tem um grupo de oração, né, que ora e tal. E a minha irmã estava nesse grupo, então também estava falando com isso. Meu filho também adoeceu, então a minha irmã colocou o nome dele em oração. Então tudo isso estava entrando, estava recebendo, sabe? Por isso que é muito bom testemunhar. Por mais que pareça que a pessoa não deu crédito, mas a pessoa vai recebendo, vai recebendo. E no dia certo, no momento certo, a semente que você plantou vai brotar. E então, nesse momento que eu estava falando com ela, eu estava triste porque eu senti que esse ano eu não priorizei a Deus, ok? E também o que que aconteceu? Houve uma altura, nesses finais de ano, a minha filha faz anos, tem a festa de Natal, tem muitos episódios festivos. E acontece que durante esses episódios festivos, a gente vai dando festa, servindo as pessoas. E numa dada altura, quando meu marido ia servir as pessoas, eu tive a percepção de que ele nunca, claro, né? Algumas vezes ele não me priorizava, ou seja, que me desse o primeiro pedaço, a primeira entrega, sabe? Imagina, vai abrir o champanhe. Ele nunca me dava a primeira taça, vai abrir o bolo, nunca, enfim, essa palavra não, nunca não, algumas vezes, ok. Então, isso estava a me incomodar, estava sentindo um certo incômodo em relação a isso. E foi que eu estava conversando com ele, a explicar para ele que eu não sentia que ele estava a me priorizar. Pronto, e depois ele explicou, disse que não, como ele imagina, são 6 pessoas, ele tem 6 pedaços, acaba que de certa forma eu vou receber um dos pedaços. Mas eu disse sim, eu sei que eu vou receber um dos pedaços, mas eu não fui a primeira, você não me priorizou para dar o primeiro pedaço, né? E com isso veio a reflexão de que da mesma forma que eu estava sentindo não priorizada pelo meu marido, Deus me fez enxergar que eu também não estava priorizando ele na minha vida. E isso foi como eu nem sei como explicar, sabe? Quando Deus te faz cair em si de um ato que você precisa mudar, que você precisa melhorar, e Deus te abre os olhos e faz cair as escamas para você poder perceber. E muitas vezes Deus faz isso com a nossa própria vida, com as nossas próprias experiências. Deus fala conosco através da nossa própria vida. Enfim, então, com isso, eu estava falando com a minha tia dessa percepção que eu tive. Eu disse para ela que eu queria melhorar no ano 2026 quanto a isso, eu queria priorizar a Deus na minha vida. E de repente, isso é muito do Espírito Santo que colocou essas palavras na minha boca. De repente eu disse para ela, olha, como ela é uma mulher de oração, tem grupos que oram pela madrugada e tudo. Eu disse para ela, olha, que tal orarmos, mas eu queria apenas eu e ela. Que tal fazermos uma semana de oração às 5:30 da manhã? E ela disse, ah, boa, vamos. E ela perguntou, começamos quando? Eu disse, como estávamos a falar no telefone, eu disse amanhã. E longe de mim pensar que amanhã era dia 1, mesmo sabendo que eu estava vivendo no dia 31, mas eu não tive aquela percepção de que amanhã é dia 1, sabe? E depois que eu desliguei ela, desligamos, eu fui refletir, gente, olha como que de repente Deus usou-me de tal forma que eu viesse a priorizar Ele no ano 2026. A premissa do ano eu dei para Ele toda manhã, às 5:30, eu tenho levantado e prostrado. Ai, isso é muito forte. Isso é grato demais, Deus. E o que tem me encantado esses dias é saber que
Tipo, uma mulher de oração, ela tá disposta, assim que eu falei, 5h30 da manhã, tá bem, vamos, sabe? Porque eu tenho percebido que muitas vezes, por exemplo, imagina você vê alguém e fala, vamos orar a que horas? Às 5h30, a gente já coloca muitos obstáculos, eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar, às 5h30 eu fico muito cansada, a gente já coloca tanto obstáculos que ela não colocou nenhum obstáculo. Ela aceitou, não, a gente é essa mulher que eu quero ser uma mulher de oração. Oh, Pai, declaro sobre a minha vida que eu seja uma mulher de oração, Senhor, que eu ore pela vida das outras pessoas, Senhor, oh, Pai. Enfim. E então, a cada dia, hoje é dia 4, no primeiro dia eu fiz sozinha, para a honra e glória de Deus. Eu levantei, orei, muito raso, muito pouco, com muito sono, mas eu levantei. Eu esforcei, me levantei. Agora, estamos a fazer os 3 dias. Foi impressionante. Nós oramos durante 1 hora. É muito pouco para as pessoas que já têm o costume de orar durante 5 horas, 6 horas, 3 horas, 4 horas. Eu nunca tinha orado 40 minutos. Normalmente eu 20, 30 até eu acho que já consegui alcançar, assim, arrastado. Agora, 1 hora. Enfim, nós temos orado 1 hora, orar de libertação, orar de pedir perdão, orar pedindo, Senhor, a sua presença, clamando aos céus. Enfim, isso é tão maravilhoso. A gente tem aprendido tantas coisas em oração, que eu desejo que você sinta esse poder e que você também possa viver essa experiência de oração, de clamar a Deus, de ver as portas do céu se abrir e derramar bênçãos dos céus, meu Deus. Olha, como estamos a orar, nem sempre eu não sinto, sabe? Às vezes nós queremos sentir, parece que precisamos de ser tocados para sentir aquela emoção, aquele fogo. Não, tem vezes que tipo, estamos lá 1 hora a orar e precisa conectar, precisa estar na mesma linha de oração com a pessoa, mas simplesmente racionalmente estou lá a orar, sabe? Racionalmente, sem aquele... Mas tenho sentido a presença de Deus, tenho sentido as portas do céu se abrirem. Oh, isso é maravilhoso. E o que eu quero vos trazer também é o fato de às vezes nós temos muitas mágoas de pessoas guardadas em nosso coração, em nossos corações, pessoas até que nos magoaram sem se aperceberem, sabe? E a gente vai guardando. Muitas vezes também pessoas que proferem palavras negativas sobre a nossa vida e a gente recebe, palavras de maldição sobre a nossa vida, a gente recebe, e isso nos prende de tal forma no mundo espiritual que nós não conseguimos libertar, nós não conseguimos entrar em perfeita comunhão com Deus. E nesse momento de oração, a minha tia profetizou, declarou libertação de perdão de todas as pessoas com que eu estava que estava presa na minha vida por falta de perdão, que já não me devia. Isso foi tão forte, até porque depois eu encontrei com alguém que tinha me magoado, e quando eu pensei, né, em remoer novamente aquela dor, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós escolhemos remoer a dor e não liberar perdão. Quando eu pensei nisso, eu lembrei logo da oração, que eles já não devem nada mais a mim, que eu tinha que liberar perdão. E gente, como que lavou, é como se o bálsamo de Deus veio, o sangue carmesim de cordeiro veio, lavou a minha alma. Eu já não sentia nenhum rancor, nada mais por essa pessoa, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é uma libertação para nós, e nós estamos a fechar portas da graça por falta de liberar perdão, e nós temos que liberar perdão no nome, por amor de Cristo Jesus. E também eu tenho aprendido a declarar promessas que Deus já nos fez. E muitas vezes nós oramos a Deus com incredulidade, sabe? Desculpa. A gente vai a Deus com aquela oração e amedrontada. Ai, Senhor, eu quero isso, mas
eu não sei, sabe, com aquele medo. E muitas vezes aqui tem coisas que Deus já nos deu poder para esmagar a cabeça da serpente, no nome e no poder que se encontra em Cristo Jesus. Deus já nos deu esse poder. Nós temos que pedir, a palavra diz aqui em Mateus 7, pede e dar-se-vos-á. Pede e dar-se-vos-á. Não é vamos pensar se vamos dar. É pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Amém. Declara isso sobre a tua vida. Creia. Creia que Deus já deu. Creia que Deus abriu. Creia que Deus dá. Hã? Amém, amém. Isso tem me abrido a mente. Tem abrido a mente, orar para que Deus nos dê visão espiritual, orar para que Deus nos dê o poder da cura. Jesus disse que nós podemos fazer mais do que Ele fez, mover montanhas, mas nós não temos a ousadia de pedir, de crer que Ele pode, que Ele já deu no nome dEle, no poder que existe nele. Nós somos herdeiros um com Cristo. Enfim, eu tenho amado, e não é fácil. Não estou aqui a dizer que é fácil levantar às 5:30 da manhã, e é quem levanta ainda muito mais cedo. Por isso que eu tenho buscado isso com mais fervor, porque às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, me ajude a levantar de manhã, mas nós queremos que o próprio Espírito Santo vai falar, acorda. Nós ouvimos o alarme tocar, nós desligamos, não. Às vezes nós também temos que nos mover, a parte que convém Deus fazer. E a parte que nos convém fazer, às vezes nós é que temos que levantar com todo esforço, com toda dor, ir nos postar diante do Senhor e dizer, Pai, eu deixei o conforto da minha cama, Pai, eu deixei o conforto do sono, eu deixei, Senhor, o meu marido na cama, eu deixei tudo, eu renunciei para estar aqui diante de Ti, para glorificar, para honrar, para adorar somente a Ti, somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de todo louvor, somente o Senhor, é isso. Isso tem me feito muito bem. Uma hora passa assim. Às vezes custa um pouquinho, mas é muito bom. E eu quero ter essa meta de oração na minha vida, sabe? Eu quero poder estar, me deleitar. Eu estava lendo o livro A Esperança, que também é sobre a redenção de Ellen G. White, uma editora. E ela fala sobre Enoque e diz, né, a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E no livro onde eu lia, dizia que o Enoque crescia em santidade. Às vezes a gente fala assim, o Enoque nasceu e ele já era perfeito, né? No sentido de estar sempre com Deus. Não, ele crescia cada vez que ele comungava com Deus. Então o segredo é comungar, gastar horas na palavra do Senhor. Mas como nós fazemos isso? Gastar horas em oração, como fazemos isso? É ajoelhar-nos e pedir poder que vem dos céus. Pedir, clamar, dizer, Senhor, estou aqui, Senhor, indigno, sujo, mas eu estou aqui, Senhor, eu não saio daqui. Até eu quero pensar que o Enoque passava horas com Deus. Enoque, então que você estava falando assim com Deus para passar horas? Eu pensei isso, eu disse, que falava tanto assim? Que Enoque falava tanto assim para Deus, para gastar horas? Mas olha, nesse momento, nessas 3 manhãs, avivaram, mas tem que ser constante. Às vezes nós caímos no erro de que, não, nós já sabemos muito da Bíblia, nós já passamos muito tempo com Deus, então não precisa ser constantemente, mas assim, é mentira, porque mesmo no casamento, quando nós casamos que nos desleixamos, muito casamento está sendo destruído assim, por causa do desleixo, porque quando nós estamos a começar o relacionamento, nós nos vestimos, nós nos ataviamos, quando a pessoa, o pretendente está a vir, nós estamos sempre prontas para receber, sorridente, mas quando nós entramos no lar, parece que nos desmascaramos.
Nós estamos todas fechadas, com roupas estrapilhadas, não levantamos de manhã, não tomamos um banho para estar cheirosa. Parece que nós não precisamos mais cativar aquele homem que nós tanto cativamos. E é essa comunhão que falta também para com Deus. Por mais que nós estamos com Deus, temos a certeza que Ele é fiel, nós também temos que dar a nossa vida por Ele a cada manhã, levantar, orar, prostrar, dizer: Senhor, entrego a minha vida em Tuas mãos hoje. Senhor, entrego o meu dia em Tuas mãos hoje. Senhor, vem ser comigo. Senhor, guia-me. Senhor, protege-me. Todos os dias. Todos os dias. Se falha um dia, dobra a porção do dia seguinte. Eu estou a te falar a experiência que eu vivi. O meu canal é sobre experiências de vida. E há tempo que eu não tenho colocado nenhuma experiência de vida assim, de forma plausível para falar. Porque eu não tinha tido experiências com Deus, sabe? Porque eu estava fraca, eu me desleixei. Eu já estava me achando autossuficiente no reino dos céus. E não. A cada manhã, Deus disse assim, a cada manhã a sua misericórdia se renova. Então, temos que renovar todos os dias. Ai, que esse fogo, Senhor, não venha apagar em nome de Jesus, Pai eterno. Mas para esse fogo não apagar, cada dia nós temos que estar lá a acender. Cada dia nós temos que desmanchar o óleo da unção. Cada dia nós temos que estar lá prostrado de joelhos. O batismo do Espírito Santo é diário. Cada dia nós temos que pedir a nossa porção dobrada. Senhor, dá, Senhor. Pede dar-se usar, busca, às 5 da manhã, busca, não é fácil, tem sono, tem frio aqui já na Europa, foi frio, não apetece sair da manta, mas assim também como nós temos força para levantar, satisfeito ou insatisfeito para ir para o trabalho, nós também temos que levantar, satisfeito ou insatisfeito, para apostar-nos diante daquele que fez o céu e a terra e dar honra e louvor ao seu santo nome. E isso tem me feito muito bem, por isso que eu estou aqui para te convidar a fazer isso também na tua vida. Busca, entrega, partilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, deixa seu like, comente, fale também aqui da sua experiência, como tem sido a tua vida espiritual, busca, clama. Eu vou estar aqui para cada comentário, eu vou orar nesse nome. Escreva teu nome, faça teu pedido de oração, que a cada manhã eu vou me levantar, vou me erguer e orar e buscar a Deus, buscar o seu Santo Espírito, derramar unção de bênção que há no trono de Deus. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar vida e vida. Ele veio e morreu para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, não uma vida de miséria, não uma vida de escravidão dos nossos gostos, não uma vida de escravidão do que os outros falam, do que os outros declaram sobre a nossa vida. Nós temos que viver o que Deus declara. E Deus falou assim: eu sei o plano que tenho para vocês, e não é para a morte, não é de miséria, não é de escravidão. Deus tem planos de vida boa para nós, de comunhão com Ele. E eu não falo de dinheiro, eu não falo de riquezas, eu falo de vida verdadeira, vida com saúde, vida com discernimento, vida com sabedoria, vida com inteligência. Riqueza é o acréscimo. Porque Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e outras coisas vos serão acrescentadas. O rei Salomão, ele pediu primeiro sabedoria, e com sabedoria veio riqueza. Então, antes da gente buscar prosperidade, vamos buscar a sabedoria de Cristo, a sabedoria. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito que nos priva, todo espírito que pesa o nosso corpo, todo espírito de sono, todo espírito de inveja, todo espírito de murmuração, todo espírito de contenda. Nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus, que nos pisa o corpo para não irmos, a sua presença está repreendido. Declaramos fogo de enxofre sobre esses espíritos e pedimos a unção dobrada do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. Eu espero que você receba essa bênção, receba essa palavra, partilhe essa palavra e que escreva nos comentários a tua dor, para que eu possa orar, para que possamos juntas orar. Às 5:30 da manhã, levantar e buscar a Deus num propósito
que é estar mais perto dele, sentir a sua presença, andar sobre as pisadas de Jesus. Amém? Eu derramo bênção, Senhor, sobre o seu lar, sobre a tua vida, sobre os teus planos. Declaro a bênção do Senhor, segundo a boa e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos esquecer que tudo quanto pedimos, nós tenhamos que também ver que seja segundo a boa e perfeita vontade de Deus. Amém, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei imenso poder fazê-lo. E eu espero fazer mais vídeos como esse. Se você gostou também, escreva aqui gostei, faça mais vídeos como esses. De qualquer forma, isso também motiva. Eu sinto que estou falando com alguém do lado de lá. E é isso, gente. Beijos, tchau. A paz do Senhor com vocês.